Olá! Já começamos. Esperar o pessoal entrar. Eita. Cadê você, pessoal? Ah, a Aline já entrou aqui. Aí, já chamei a Aline lá para nossa live. Opa! Oi? Olá! E Tá me aí? ouvindo bem? Eu tô. Você tá me ouvindo? Tá? Sim. Minha internet tá um pouco ruim hoje, tá? Eita, nós. Ah, o máximo que pode acontecer é dar uma travada, mas tudo bem. Sim. Aham. A minha irmã E aí, entrou, uma santa expectativa? bem nervosinha, né? Mas vamos lá, né? Vamos, tudo para honra e glória do Senhor Jesus, né? Amém. Amém, eu creio. A gente está esperando um pouquinho o pessoal entrar. Enquanto o pessoal entra, vamos fazer o seguinte: se apresenta, fala quem você é, o que você faz na igreja, né? Qual que é o respaldo que você tem para falar a respeito de fé, né? Se você quiser contar um pouco do seu testemunho, enquanto isso, as pessoas vão entrando, né? Daí aí vai te conhecendo um pouco melhor. Quem não te conhece, igual tem o Adriano, pastor Adriano aqui, que não te conhece vai te conhecer, vai saber quem é você, qual que é a sua história e por que que você tem um embasamento para falar a respeito de fé. Certo. Então, meu nome é Aline Nayara, eu tenho 33 anos, eu sou casada há 6 anos, completei ontem 6 anos de casada. E... Estou na igreja metodista há um pouco mais de 6 anos. Sou discípula, sua discípula, inclusive. Sou líder de célula e sou líder de rede. E o tema que Deus nos desafiou essa noite é falar sobre fé. E eu vejo que na minha vida a fé é uma área que está sendo muito tratada por Deus nesses últimos 2 anos. Eu acho que, assim, cada pessoa tem uma área em específica que Deus mais trata, e a minha área é a fé. E eu vivo uma caminhada de fé, como a Bíblia diz, não pelas vistas, mas pelo que Deus já disse ao meu respeito, né? Eu trago um sonho muito grande no meu coração hoje, que é ser mãe, e eu creio que em breve vai se realizar. Eu já passei por 2 percas, perdi 2 bebês. Uma foi em 2018, uma gravidez ectópica, e uma foi há 3 meses atrás, um aborto espontâneo, sem causas médicas. E esse último aborto, para mim, foi a situação mais difícil. Foi aonde Deus trabalhou muito algumas características no meu coração a respeito de fé. Foram dias nada fáceis, mas dias no qual eu cresci, assim, de 6 anos que eu estou na igreja, eu acredito que durante esses 3 meses eu tive um crescimento maravilhoso, que talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não teria alcançado. E o meu maior sonho é ser mãe, e eu creio que em breve vai acontecer. Amém, E amém. assim, eu sinto que para começar a falar sobre esse assunto fé, eu preciso falar de alguns atributos de Deus antes de nós começarmos a falar algumas questões, né? A Manda brasa. primeira, o primeiro, pode falar se você quiser Manda brasa, interromper. pode falar. O primeiro atributo que eu preciso falar é que Deus é bom, né, Dri? Ele é bom em tudo que ele faz, independente do que aconteça na nossa vida, ele é bom e ele será bom para sempre. A Amém. bondade dele não depende de nós, a bondade dele só depende dele. Então, independente do que aconteça na minha vida, eu entendo que ele é bom, né? Amém. E a outra coisa que nós precisamos falar antes de falar de fé é que Deus ele é onipresente. Ele está com nós o tempo todo. Ele é Amém. onisciente. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E ele é onipotente. Ele pode todas as coisas por nós, né? Amém.
Esses atributos que eu falei rapidamente, Deus ele revelou para mim. Não foi apenas informação, porque às vezes se eu falo para você e é apenas informação, é muito vago isso, é muito difícil pôr em prática. A primeira crise, a gente vai negociar a nossa fé. Então, quando isso é uma revelação trazida pelo Espírito Santo no meu coração, eu consigo, independente das dificuldades de estar no deserto, de estar, né, nos dias difíceis, entender que Ele é bom, Ele tem o melhor, Ele sabe de todas as coisas. Para que isso não seja só uma informação na nossa vida, nós precisamos ter o quê? Relacionamento com Deus. Porque quem revela isso é o Espírito Santo na nossa vida. Né? Essa revelação ela precisa ser baseada numa revelação vinda do próprio Deus, do Espírito Santo. Aí quando eu consigo ter essa revelação no meu coração, eu consigo entender que independente do que aconteça na minha vida, Ele é bom e Ele tem o controle de todas as coisas. Isso foi um pouco difícil para mim entender, não sei se para você também foi, mas entender isso não foi fácil, porque uma coisa é entender, outra coisa é a gente colocar em prática no nosso dia a dia isso. Que Ele é bom, as coisas estão difíceis, Deus é bom. As coisas estão impossíveis, Deus é bom, Ele pode todas as coisas. Eu vejo que muitas vezes nós colocamos a nossa fé em lugares errados. Quando eu perdi esse segundo bebê, foi muito difícil para mim, sabe? Você sabe, você me acompanhou. E não vou falar que não é difícil até hoje, porque é difícil até hoje, né? Só que eu aprendi a colocar a minha esperança no lugar certo, que é em Deus. Quando eu voltei para a igreja, depois de uns dias, muitas pessoas olharam para mim, me abraçaram e disseram para mim, nossa, você é forte. Nossa, né, se fosse eu... E na verdade eu não sou forte, você sabe disso, você me conhece. Quem é forte é aquele que habita em mim. Sem a força dele, com certeza eu estaria com uma depressão em cima de uma cama, eu estaria sem sonho, não estaria aqui falando de fé. Mas forte é Deus quem habita em nós. É verdade. E para começar a falar a respeito desse tema, né, a gente tem que falar uma coisa que é, assim, primordial, né? Explicar primeiramente o que é fé para você, Aline. O que é fé para você? Qual é a sua experiência que fala assim, ó, isso para mim é fé, isso para mim é fé, isso para mim... Explica para o pessoal que está assistindo o que para você é uma experiência de fé, assim, de forma prática. Certo. Uma forma ilustrativa, né? Imagine um carro. O carro ele precisa de combustível para andar e um destino. E eu me imagino eu sendo o carro, o meu combustível sendo a minha fé e o destino o centro da vontade de Deus. Eu entendo na minha vida que a fé, ela me possibilita estar dentro do centro da vontade de Deus. Ela é um combustível. Pode falar. Eu vou explicar para as pessoas o conceito bíblico de fé para que elas compreendam do que você está falando, senão fica um pouco vago. Porque igual eu estava estudando um pouco, né, conversando com as pessoas que entendidos, universitários aqui de casa, do Sula, e uma coisa que ele me falou que no hebraico a palavra fé é emuná, que quando traduzida ela quer dizer confiança. A tradução literal da palavra do hebraico para o português ou para o Novo Testamento seria confiança. Tanto é que no Novo Testamento, Hebreus 11 começa a falar assim, ó, pela fé, pela confiança Abraão fez tal coisa, pela confiança Sara gerou filhos, pela confiança, então ele começa, para nós, traduzido como fé. E para a Bíblia, em algumas traduções, diz confiança. Então, para esclarecer do que você está falando, né? Aí você pode prosseguir para o pessoal ter um entendimento melhor do que você está falando. Porque fé, às vezes, parece ser um pouco longe, distante, né? É uma emoção, um sentimento, algo que a pessoa não pode trazer para a realidade dele, né? Então, a confiança fica algo mais palpável, faz mais sentido para as pessoas, entendeu? Sim, sim. E
É muito difícil uma pessoa, no meu ponto de vista, uma pessoa que não tem relacionamento com Deus dizer que tem fé. Porque, primeiramente, nós precisamos conhecer aquele que nós iremos pôr a nossa confiança, né? Eu vejo, eu por muito tempo eu fui assim, eu coloquei as expectativas dos meus sonhos na mão de pessoas, na mão de trabalho, na mão de outras coisas secundárias que não fosse Deus. E quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós entendemos que Ele pode todas as coisas, que Ele pode mudar a realidade da nossa vida, né? Nós conseguimos confiar. E a confiança, Adri, no meu ponto de vista, eu tenho aprendido muito isso. Não é apenas você, eu confio em Deus, mas muitas vezes a gente fala, eu confio em Deus, mas nós ficamos assim, Deus, cadê? Não está acontecendo. Eu já fiz isso muito. Deus, nossa, passou um ano. Deus, passou 5 meses. Deus, né? Confiar e esperar que Ele tem o tempo certo para nós. O tempo certo para agir. Eu gosto muito de Hebreus 11:1 que diz, né? A fé é a certeza das coisas que nós esperamos em Deus, né? Nós precisamos ter uma certeza, primeiramente, em quem eu coloco a minha fé? Aonde está depositada a minha fé? Se eu coloco a minha fé, um exemplo em você, que é minha líder, né? Com certeza você vai me frustrar, porque nós não somos perfeitos. Se eu colocar a minha fé no meu casamento, no meu marido, eu vou me decepcionar. E hoje eu vejo que muitas pessoas deixam de viver o sobrenatural de Deus porque se decepcionam, porque não acontece no nosso tempo. Nós queremos muito para hoje. Deus me tratou muito nisso. Descansar o meu coração, que a hora perfeita Ele vai fazer na forma perfeita. Então, a nossa fé precisa estar em Deus. E Hebreus 11:6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu aprendi no meu coração que a minha fé, ela precisa ser para agradar o Senhor e não para me agradar. Né? Trazendo isso para o nosso dia a dia. As coisas não vão acontecer para me agradar somente. Né? Deus não vai me dar um filho somente para me agradar. Deus vai me dar um filho para que ele pregue o evangelho. Eu tenho aprendido isso. Né? Quando Ana orou por Samuel, Deus apenas não deu um filho. Ana pede um filho, mas Deus dá um profeta. Exato. Quando nós pedimos algo para Deus, Ele não vai apenas nos dar. E eu entendi isso com lágrimas e com dias muito difíceis. Né? Eu achava assim, eu sou boazinha, Deus tem que me dar, eu caminho nos caminhos dele, eu sou líder de célula, eu cuido de pessoas, ele tem que me dar, é obrigação dele. E na verdade, tudo que Deus podia nos dar, ele nos deu naquela cruz. Né? Se a cruz não... Pode falar. As pessoas têm a tendência a entender, a pensar que por ser muito boazinha, né, por fazer o bem, eu dou cesta básica, eu ajudo as pessoas, eu oro pelas pessoas, eu sou uma boa pessoa, eu não falo mentira, né? Eu cumpro com os meus deveres, eu pago as coisas em dias. E daí ela se acha justa de receber as coisas que ela sonha, né? Sim. Aquilo que ela espera. Mas a Bíblia diz que a gente não é o que nós esperamos, mas não é o que nós pensamos, é os sonhos de Deus para nós. Né? Deus fala assim, eu sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Então, o que eu aprendo com isso? Não é o meu sonho, não é o meu projeto, é o projeto de Deus para mim, né? Tem um outro versículo que diz assim, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Sim. Então, porque às vezes o que acontece? Nós recebemos uma palavra, e isso pode ter acontecido com você, porque aconteceu comigo, né? Eu recebi uma visão que eu ia ter filhos. Então, Deus me deu essa visão, que eu ia ter 3 filhos, e Deus me deu os nomes e tal. E eu achei que ia acontecer no dia seguinte. E foi um processo, sim, porque eu não estava preparada para ser mãe. Hoje eu reconheço isso. Mas na época eu parecia uma criança mimada. Eu quero. E chorava e sapateava porque eu queria. Mas eu não estava preparada para aquilo. E também não era o tempo de Deus para o nascimento dessas crianças. Então, no processo, Deus me preparou para isso. E eu acredito que isso que Deus faz com a gente, né? Fez com Abraão, fez com Sara, fez com
esse pessoal que a gente fala que está lá em Hebreus 11, né? Com todas, Davi, com Noé, Deus preparou eles para o cumprimento da promessa. E eu acredito que isso chega na minha vida, chega na sua vida, esse preparo, né, Aline? Sim. E é esse preparo que é difícil, ninguém quer passar, né? Só que o Não. preparo é essencial para nos formar é, a fé que Deus quer de nós. Eu falo assim que hoje, na minha vida, eu vivo a fase mais difícil. Eu não sei se é porque eu vivo hoje, sabe? Mas para mim é a mais difícil, que é crer sem ver. Né? Quando Jesus chega para os discípulos, né? E os discípulos estão falando, eu só vou crer se eu tocar nas feridas dele. Então Jesus estende as mãos e diz para ele, toca nas minhas feridas, na minha versão, estou falando. E aí Jesus diz, felizes são aqueles que crescem em ver. E eu tô nesse tempo, sabe, de acreditar sem ver. Né? E eu tenho sonhos, Deus me dá sonhos, e o mesmo sonho do início, quando eu fui tentar, desde o começo, engravidar, eu sonho segurando meu filho nos meus braços, né? E muitas vezes eu fico, Senhor, será que não é minha emoção? Será que não são os meus desejos? Mas Deus, ele usa várias coisas para me dizer que esse dia vai acontecer. E o que eu aprendi? Ter fé não é só a certeza que o dia vai acontecer, é descansar, que ele está agindo. Os meus olhos hoje não vê nada, né? Um exemplo, eu tirei uma trompa, esses dias eu estava com problemas, estava com anemia. Então, os meus olhos, tudo que está, as minhas mãos toca, está dizendo que isso não vai acontecer. Mas ele deu uma palavra, ele tem uma promessa para que isso aconteça. E o que eu preciso? Não negociar a promessa de Deus pelas circunstâncias. As circunstâncias vão passar, mas a palavra de Deus não passa. Ele é fiel e ele vai cumprir tudo que ele nos diz. Pode passar anos, quantos anos passou para Ana ser mãe? Pode passar anos para que eu segure meu filho nos braços. E eu tenho pensado assim, cada mês que eu penso, ao invés de eu pensar assim, antes eu pensava, nossa Deus, minha barriga já podia estar enorme, eu já poderia estar quase ganhando, né? Já poderia isso. Eu penso assim, um dia a menos para mim não segurar o meu filho, né? Eu sei que isso vai acontecer, eu tenho uma certeza, porque eu sei quem me prometeu. Quem me prometeu não é um homem para que minta, não é um homem para falhar, não é um homem para voltar atrás, é Deus. Então, muitas vezes, Dri, eu vejo que nós não avançamos no reino espiritual porque nós esquecemos de quem nos prometeu. Uhum. É verdade. Ele vai cumprir, ele é fiel. É verdade. Deixa eu só complementar o que você está falando. E a pastora falou um negócio muito legal aqui, que a intimidade te leva a ter fé. Né? A pastora Gi colocou aqui e eu achei isso o máximo. Porque a gente tem que explicar para as pessoas como a gente alcança esse nível de fé, né? De confiar mesmo não vendo as promessas acontecer. Eu recebi uma palavra, eu não estou vendo as coisas acontecer na minha frente. E como que eu faço para continuar acreditando que Deus vai cumprir isso na minha vida? Sem um relacionamento com Deus, sem você buscar viver com Deus, ouvir Deus todos os dias, ler a palavra, conhecer quem é esse Deus, o que ele já fez no passado, tentar ter uma intimidade com ele diária, é quase que impossível você ter esse nível de confiança em Deus, porque sem um relacionamento, se você não se relacionar com seu marido, fica impossível de você confiar nele, não é verdade? Porque Sim. Você não vai ter aquela intimidade, né, para confiar. E eu vejo assim que a maior dificuldade que algumas pessoas têm em manter a fé viva, em acreditar que o casamento pode melhorar, que a empresa não vai falir, que o tempo de ter o filho, né, na barriga vai chegar, que o tempo da restauração familiar vai chegar, é acreditar que Deus vai fazer o que ele falou que ia fazer. Por quê? Porque no processo, Deus nos traz para perto dele, né? No processo, Deus mostra que tem coisas que nós precisamos mudar em nós. No processo disso, Deus nos amadurece, Deus nos leva ao lugar da promessa. Só que algumas pessoas têm essa dificuldade de relacionamento com Deus, não lê a Bíblia, não ora, né? Não busca ter uma experiência com Deus, né? Porque a Bíblia fala que para você chegar ao Pai, você tem que passar pelo Filho, né, Aline?
E se você não encontrar com Jesus, né, se você não entregar sua vida a Jesus e você buscar ter uma experiência diária com Deus, é muito difícil a pessoa chegar nesse nível de fé que você está mostrando para nós agora. Né, que mesmo perdendo um bebê, né, teve uma primeira gravidez complicada, perdeu uma trompa, agora perdeu um bebê novamente, né? E está sendo muito difícil. Eu tenho acompanhado a sua vida, eu tenho visto quanto que você tem amadurecido, as suas experiências com Deus, Deus tem tratado o seu coração. Mas é porque você se deixa ser tratada, porque você busca ter um relacionamento com Deus. E eu vejo assim, a importância de você buscar ter esse relacionamento, orar todos os dias, abrir seu coração, ler a Bíblia, buscar saber quem é Deus, o caráter de Deus. A Bíblia fala que ele não é filho do homem, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então ele vai cumprir, ele vai fazer, né? E aí você pode falar mais da sua experiência com relação ao assunto. Sim, eu vejo que esse fato de como alcançar essa fé, né? Como entrar nesse lugar onde você vai confiar. E é exatamente isso que você disse, Dri, é relacionamento. E o relacionamento com Deus, né? Eu vou falar da minha vida, precisa ser diária. Porque se um dia eu deixar de me relacionar com Ele, sabe? Os pensamentos contra o que Ele já disse, contra várias áreas da minha vida, começa a entrar na minha mente. Então, eu preciso ter todos os dias esse tempo de leitura, né? Deus fala muito comigo no louvor, Deus fala extremamente comigo em louvores. Às vezes eu acordo ouvindo um louvor na minha mente, eu passo o dia inteiro ouvindo este louvor. E eu gosto muito de Romanos 10:17, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E relacionamento é exatamente o que você disse. Como que eu vou... um exemplo, numa multidão. Como que eu vou discernir a sua voz me chamando se eu não te conheço? Exatamente. Muitas pessoas não conseguem discernir a voz de Deus, a culpa não é de Deus. Eu fiquei muito tempo sem discernir a voz de Deus. E a culpa não é dele, a culpa é minha, né? A gente gasta o nosso tempo com internet, né? Serviço de casa, se eu não me corrigir, eu sou a doida do serviço. A gente gasta com tantas coisas e é difícil para nós gastar às vezes 10 minutos na presença de Deus. Quando a gente entra na presença de Deus e ouve a direção, a Bíblia diz que a tua palavra é luz para os meus caminhos, né? Quando eu tenho uma palavra de Deus para minha vida, é como se clareasse o meu caminho. É como se eu entendesse, eu tenho que caminhar nessa direção, né? Eu deixo de andar nas trevas, no embaraço, na escuridão, porque eu tenho uma palavra de Deus revelada para mim, porque eu tenho uma direção para seguir. Eu sei, Ele abre uma porta onde os meus olhos não vê. Ele me dá uma saída. Só que eu vejo, né, e muitas pessoas que eu acompanho também, e eu, às vezes, fui assim por muito tempo, é muito mais fácil, e eu posso até contar algumas experiências nossas, abrir aqui as nossas experiências. Eu já fui chorando para você e você falou o que para mim? Você já orou? Né? Porque é muito fácil para mim falar para a minha líder e a minha líder orar para mim. É muito fácil para mim chegar no meu pastor, eu tô com um problema aqui, né? E eu não buscar de Deus. E Deus, ele quer se revelar de uma forma única no meu íntimo, no meu quarto, quando eu fechar a minha porta. Ele quer me dar direções que para mim é loucura. É loucura, né? Uma experiência de fé que marca a minha vida é quando nós tínhamos o bar aqui, nós temos uma hamburgueria, já deixa a propaganda aí, La Chapa. E nós tínhamos um bar e um dia o meu marido acordou e quebrou todo o balcão de bar, de bebida. E eu falei assim, meu, esse homem tá louco hoje, ele tá louco. E ele falou assim, não, eu tive uma direção de Deus, isso aqui não vai ser mais um bar, isso aqui vai ser um lugar onde nós vamos ministrar a palavra de Deus. E Deus montou uma hamburgueria, né? Então, assim, se nós não tivermos essa revelação de quem Deus é, Dri, a palavra fé é uma loucura para aquele que não teve um relacionamento com Deus. Como que você vai trazer para sua mente aquilo que não existe? Logo nós que somos tudo visual, a gente quer ver acontecendo, né? É muito loucura. Então nós precisamos desse relacionamento para a gente entender
quem Deus é, aquilo que Ele está falando, o seu poder, ler a palavra, né? Como você falou, aquilo que Ele já fez por as pessoas da Bíblia, né? Quando eu começo a ler, sim, o que Ele fez por Abraão, Ele abriu o mar, Ele permitiu andar sobre as águas, Ele curou, Ele foi, né, na hora da necessidade, Ele foi a provisão do azeite, da farinha. Eu fico maravilhada, né? E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, para toda a eternidade. Eu falo assim que eu não acredito em Jesus porque eu ouvi alguém pregando, ou não acredito em Jesus porque minha mãe era cristã, porque meu avô era cristão. Eu não acredito em Jesus porque houve alguém que falou, né? Mas eu acredito em Jesus porque eu tive uma experiência bem palpável com ele, né? Eu até vou contar um testemunho meu de quando eu era criança. Eu tinha infecção grave na laringe. E o médico falou para minha mãe que eu ia ter que operar. E um dia eu acordei muito ruim. Na época a gente tinha muito pouco recurso, não tinha dinheiro para nada, nem para comprar iogurte. E eu lembro que eu acordei com fome e minha mãe pegou e falou assim para mim: Briana, não tem o que eu te dar. E eu chorando falei assim: mãe, eu tô com dor, eu quero comer alguma coisa. Minha mãe falou assim: eu não tenho o que te dar, você vai ter que orar pro papai do céu te curar. Eu tinha 6 anos de idade, que é a idade que a Emanuele tem aqui agora. E minha mãe falou assim: eu vou abrir, você quer que eu leia um texto para você, eu leio um texto e você vai orar para Deus. E ela abriu o salmo, o salmo tem 126, eu li o salmo e depois eu fiz uma oração de criança. E depois daquele dia, nunca mais eu tive dor de garganta. A minha garganta, eu fui dormir com dor de garganta, com a garganta infeccionada grave e acordei boa. Entendeu? Então, eu desde criança tive uma experiência com Deus, né? A gente teve várias experiências. Eu vou falar de mais uma, né? Quando eu casei, que nós ganhávamos super pouco, chegou uma época que não tinha condições de ter nada em casa, ia faltar comida. E eu orei. Eu falei, eu não vou reclamar nada para ninguém, não vou pedir nada para ninguém, eu vou orar a Deus. Chegou um amigo nosso, se a Sandra estiver assistindo aqui, você conhece a Sandra, o Edmar. Eles vieram em casa e falou assim, ó, vamos lá no mercado, e o Sula ficou assim, meio assim com ele, e ele falou, não, vamos comprar as coisas para vocês. Começou a colocar um monte de coisa, Coca-Cola, arroz, feijão, Coca-Cola, carne, um monte de coisa que, tipo assim, tava faltando tudo, mas colocou até a mais, você tá entendendo? Então, assim, ter esse nível de experiência, Deus, olha, acreditar que Deus vai suprir, né? Pode não estar acontecendo agora, posso não estar vendo agora, mas Deus vai suprir. Eu acredito na palavra de Deus. Ter buscar uma experiência pessoal com Deus, né? Eu acho que faz toda a diferença na vida da gente para a gente alcançar um nível maior de fé, que é quando a gente vê algo como você, né? Você está esperando o bebê e ainda não chegou. E você continua acreditando, continua colocando sua fé no lugar, né? Crendo, proclamando a palavra, né? Tem que buscar essa experiência pessoal, né? Encorajar o pessoal aqui, né, a buscar essa experiência pessoal com Jesus, né? Sim, sim. Eu tenho uma experiência que eu me lembrei agora, quando eu tive minha primeira perca, eu tive que fazer uma cirurgia muito grande, né? No meu abdômen tem 39 pontos, então foi assim, eu corri muito risco de vida, você sabe, e eu uso até hoje remédio de pingar no nariz, meu soro, né? Um vício isso aí, pelo amor de Deus. Mas quando eu fui para o centro cirúrgico, eu fiquei muito nervosa. Eu já estava nervosa e ainda fiquei nervosa por não poder levar o remédio que você entra sem nada, né? E quando eu saí do centro cirúrgico, eu fui para a UTI e eu estava meio que acordada, meio dormindo, sedada. E entrou um homem no meu quarto e ele ergueu o meu travesseiro exatamente como eu faço. Ele ergueu o meu travesseiro e colocou o meu soro embaixo do meu travesseiro. E esse homem estava vestido de branco. E no outro dia eu acordei e eu falei para as enfermeiras, quem foi o homem que pegou na minha bolsa o meu soro e colocou aqui? Esse homem estava de branco. E as enfermeiras me acharam doida, né? Ninguém entrou aqui não existe ninguém que entra de branco, ninguém pegou o seu soro na sua bolsa, sabe? E naquele momento Jesus falou, eu estou aqui com você. Eu estou aqui. Eu permiti isso acontecer, mas eu estou aqui. Então, assim, é uma das experiências que eu tenho, sabe? Mas eu vejo que
tudo na nossa vida só vai ser mantido através de um relacionamento com Deus. Tudo. Todos os nossos sonhos, né, os nossos ministérios, o nosso posicionamento. Não adianta nós querermos conhecer a Deus sem investir tempo nele. Não adianta. Não adianta. Uma coisa que também eu quero deixar aqui claro para o pessoal que está nos assistindo, que a fé, ela não é... Eu não estou sentindo para acreditar que Deus vai fazer. Não é só um sentimento, né? A gente acha, às vezes, que a fé, ela é uma... Como que eu posso explicar aqui de uma forma bem prática? Assim, as pessoas ficam... É muito passiva, né? A gente acha assim, eu creio em Deus, eu confio em Deus, então eu vou ficar aqui esperando. Não vou fazer nada. Deus vai fazer tudo por mim. Então, eu recebi uma palavra que eu vou fazer a faculdade, eu não vou estudar, eu não vou ler um livro, eu não vou fazer um pré-vestibular, eu não vou estudar matemática, porque Deus falou que vai me levar para a faculdade de medicina. Então, eu estou esperando, sentado na minha cama, cair com parte mágica na minha cabeça. A confiança em Deus não é esse tipo de esperança, né? Não é esperança de esperar, mas é esperança de esperançar. Eu acho que é isso. O pastor João Vitor me corrija se eu estiver errada. Mas eu acho que é essa conjugação, é essa diferença, né? Não é esperança de esperar que alguma coisa aconteça, mas é esperança de esperançar. Eu espero em Deus, mas isso me leva a ter uma ação, né? Que me leva a esse lugar da promessa, né? Igual o pessoal, o povo de Israel foi levado do Egito para a Terra Prometida, mas quando chegou na Terra Prometida, teve que enfrentar uma guerra contra os moradores que estavam lá, para alcançar a promessa, né? Foram anos de guerra para alcançar totalmente a promessa. E assim, a gente esquece que a confiança em Deus é uma ação também, né? Deus pede de nós uma ação. Por exemplo, minha filha entrando aqui. Por exemplo, uma mulher que está com problemas no casamento. Deus falou que vai restaurar meu casamento, mas ela não se arruma, né, Aline? A gente já não viu muito isso? Ela não se arruma, não passa um perfume, não limpa a casa, não faz algo que leve, né, a esse lugar de restauração. Então, fica difícil, né? Deus falou, mas me ajuda, minha filha, faz alguma coisa para chegar no lugar, né? Eu tive uma experiência essa semana que me fez chorar. Eu não vou expor aqui a pessoa, mas ela teve um problema e quando eu fui conversar com essa menina e ela falou comigo, era uma coisa que ela poderia estar desesperada. Sabe assim, você entrar em parafuso? E eu fui conversar com ela, ela falou assim, não, eu perdoei. O meu coração está em paz. Mas eu sei que essa pessoa precisa de ajuda, então me ajuda a ajudar essa pessoa. Eu falei assim, meu Deus, a fé dela, a confiança dela em Deus estava assim palpável. Ela entendeu a questão de você ter uma ação para que aquilo que Deus prometeu se cumpra na vida. Você não concorda comigo que a gente às vezes tem essa dificuldade? Principalmente nós que tratamos com mulheres, né? Parece que elas querem que alguma coisa caia na cabeça, assim como um passo de mágica, não quer fazer nada para que as coisas aconteçam. Sim. Eu tenho um texto na minha mente, claramente, que diz assim, lá em Tiago, que a fé sem obras, ela é morta. Sim. Então, vamos supor, Deus me deu uma palavra, né? Vou trazer para o meu exemplo. Deus me deu uma palavra que eu vou segurar um menino. E em sonho, Deus me deu um nome. Deus disse, este filho eu vou te dar e o nome dele vai ser Pietro. O que eu fiz? Eu acordei de manhã, a primeira coisa que eu vi na minha frente, eu escrevi no meu espelho, eu achei um batom, eu escrevi Pietro, filho amado. Então, assim, é a obra da minha fé. Né? Eu poderia pensar assim, é coisa da minha cabeça, acho, não sei o quê. É a obra da minha fé. Não adianta nós falarmos que nós temos fé e trazendo isso para a nossa realidade, né? Desse vírus invisível que tomou uma proporção, né, gigantesca. Não adianta eu falar, eu tenho fé, mas as minhas conversas de desespero. Eu tenho visto muita gente assim. Eu acredito que Deus, mas meu Deus, eu estou desesperada, não sei o quê. Momento algum eu me desespero.
momento algum, porque eu sei que aquele que cuida de nós não dorme. E nós É, precisamos, eu falo assim, Dri, que eu preciso levantar uma construção baseada na palavra de Deus. Jesus te disse isso, então faça a sua parte. Quando você fizer a sua parte, ele fará dele com excelência. Eu sempre penso isso. exatamente. Mas muitas vezes nós queremos o quê? Eu lembro da mulher do fluxo de sangue, né? Ela foi até Jesus, ela tocou em Jesus, ela não ficou na casa dela lá esperando, ela passou por toda a vergonha daquela época de sair e ir até Jesus. E um texto também que tem falado muito comigo é a pesca maravilhosa, né? Os pescadores, eles voltam cansados, pescaram a noite inteira, então Jesus chega naquele cenário e diz para eles, joguem um pouco mais profundo. E eles vão e jogam a rede mais profundo, né? E Pedro diz, olha, né, nas minhas palavras, eu estou cansado, mas porque é o Senhor quem falou, eu vou tentar mais uma vez. E muitas vezes falta isso de nós. É essa obra, muitas vezes a obra que Deus quer é nós confiarmos, é nós descansarmos. Muitas vezes essa obra nós vamos ter que levantar e fazer alguma coisa. Muitas vezes essa obra nós vamos ter que enxugar as nossas lágrimas. Eu chorei muito, sabe? Eu fiquei 10 dias chorando aqui e um dia o Espírito Santo falou assim para mim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã você vai levantar, vai se arrumar e vai parar de chorar. E tem dias que eu ainda choro, mas quando acordo de manhã eu levanto a minha cabeça porque eu entendo que Deus tem controle de todas as coisas. Eu passei pela mesma coisa, né, Aline? E quando eu perdi a Sara, para quem não conhece, eu perdi uma filha, né, num acidente de carro. E ela tinha 11 meses, para quem tá aí e não me conhece. E quando eu passei por esse luto, eu chorei, assim, bastante durante um bom tempo. Mas chegou um tempo que eu tomei uma decisão que eu falei assim, eu não vou chorar mais. Chega. Agora eu vou sorrir. Porque o choro não vai trazer minha filha de volta. E eu orei a Deus, eu falei, Deus, eu não quero mais chorar. Então aí eu me permiti chorar naquele ano, no aniversário dela, dia 25 de junho. E eu me permiti chorar na véspera de Natal. E eu me permiti chorar no aniversário de morte. Então é assim, nos outros dias vinha o choro, eu falava assim, eu não vou chorar. Porque ser feliz é uma decisão. E eu decidi ser feliz apesar da morte, apesar da perca. Entendeu? Sim. Não é porque eu tava reprimindo as minhas emoções, mas eu chorei, eu sofri, né? Foi muito difícil. Mas tem uma hora que o choro tem que parar, você tem que levantar do lugar e tem que agir conforme a confiança que você tem em Deus. Porque essa confiança vaga, né? Que só você sente, que não tem uma ação, fica muito longe, né? Fica muito distante. Você não concorda? Ele fica meio distante. Fica impossível, então, né? É como um marido, né? Que fala assim, eu confio na minha esposa. Só que coloca um detetive atrás dela, coloca um chip nas coisas dela, rastreia ela no celular o tempo todo. Onde que tá essa confiança? Não confia, porque não tem uma ação que corresponda à confiança que ele diz que tem. É verdade ou não é? Então, eu acredito que tem hora que é hora de chorar, sim, a nossa humanidade vai transparecer, que vai estar difícil, né, ter fé naquele momento, você vai ter que buscar de Deus, né, igual aquele menino que fala assim, ó, para Jesus, eu tenho fé, mas me ajuda na minha fé, porque, tipo assim, ele reconhece que ele tem pouca fé, mas ele pede ajuda para Jesus, fala, me ajuda na minha fé. Então, assim, eu não tenho aquela fé, né, do centurião ainda, né? Manda aí, eu mando pessoa aí, então só uma palavra sua me basta. Eu tenho aquela fé bem pequenininha ainda, então me ajuda, Jesus, na minha fé. Vai ter esses dias, mas vai ter dias que você vai ter que levantar do lugar e que você vai ter que tomar uma posição diante de Deus. Ou você obedece a palavra, você acredita que Deus vai fazer algo por você e você obedece a Jesus, obedece o que Deus falou, ou você vai continuar na frustração, vai continuar naquela rodinha que a vida não vai para frente, porque você decidiu não acreditar. Na minha concepção, você não decidiu acreditar na promessa, né? E daí não fez nada para chegar no lugar da promessa. Não sei se você entendeu ou se ficou... Sim, entendi.
Eu acredito, Dri, que Deus ele está gerando nos nossos corações, e eu tenho visto isso, sabe? É, um tempo no qual nós estamos mais sedentos, né? A gente viveu um tempo só de religião, só de culto, só do raso. E Deus ele tá nos levando mais para o profundo. É como se o que nós vivesse no passado fosse pouco, né? Eu falo isso a começar da minha vida. E parece que chegou um tempo aonde ele está mostrando coisas maiores, sabe? Coisas mais profundas da presença dele, coisas mais preciosas. Eu tenho uma cena na minha mente, assim, que foi, assim, uma experiência de fé do meu marido, assim, que transformou os meus dias, que exatamente o dia que nós estávamos indo fazer a ultrassom para saber o sexo foi exatamente o mesmo momento que eu perdi, sabe? E nós voltamos aqui para casa, eu fui tomar banho, e eu tava assim, eu falo que literalmente eu tava vendo o meu sonho, a minha gravidez, o meu milagre escorrer pelo ralo. E essa foi uma cena assim que eu nunca vou esquecer. E o meu marido não sabia nem o que fazer. Ele pegou um rodo, uma pazinha e começou a pegar aquilo, não sabia nem o que fazer, sabe? Mas ele me abraçou embaixo do chuveiro e ele disse assim: Deus, o Senhor é bom. Obrigada por esses 3 meses de gravidez. E o Senhor continua sendo bom, independente do que aconteça. Eu não queria estar fazendo aquela oração, mas aquela oração me fez ver o quanto ele tem fé, o quanto eu preciso ter uma fé, né, baseada naquilo que Deus já falou, sabe? Foi uma experiência assim que eu nunca vou esquecer. E Deus consola o nosso coração, né, Aline? Se a Sim, gente tiver essa consola. certeza. E tem hora que a gente não vai ter essa certeza toda. Eu vou falar bem a verdade, não tô aqui, né? A gente não tá aqui para enganar as pessoas. Tem hora que a gente não tem toda essa certeza. E é nessas horas que é importante você ler a palavra de Deus, né? Sim. Eu lia o Salmo 118 e eu falava, ó, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. E os povos digam que o Senhor é bom e que as nações digam que o Senhor é bom. Eu declarava esse salmo direto na minha vida para que eu não esquecesse o quanto o Senhor é bom. O Salmo 100 também diz que a gente tem que chegar diante do Senhor com alegria. E no final ele fala assim, porque o Senhor é bom. E eu, todo salmo que falava assim, que o Senhor era bom, que o Senhor era bom, eu declarava. Por quê? Porque naquele momento eu precisava dizer para minha alma, o Senhor é bom. Eu posso estar vivendo isso, eu posso estar vivendo essa dificuldade, eu posso não estar vivendo a promessa ainda, mas o Senhor continua sendo bom. E nesses momentos, você estudar a palavra, você ouvir a palavra, você colocar a palavra em ação, declarar a palavra, faz toda a diferença na nossa vida, né, Aline? Sim, quando nós passamos por uma situação difícil, nós temos a escolha da nossa vida terminar ali ou da nossa vida com Deus começar ali. Né? Eu vejo que depois dessa perca eu tinha 2 escolhas, ou ficar na minha cama com uma depressão, e eu não julgo, né, se alguém, mas eu não consegui. Cada um, Dri, passa por aquilo da forma, eu não julgo ninguém, cada um tem a sua maneira. Mas no meu caso, eu tinha uma escolha, ou ficar na minha cama depressiva, ou lutar. E eu escolhi, com a ajuda de Deus, é claro, levantar e começar a minha vida dali. Então eu vi que ali eu cresci, ali eu amadureci, ali os meus olhos abriram para outras coisas. Ali nos dias mais difíceis eu consegui ver no meu marido o meu melhor amigo, a pessoa que estava comigo, coisa que eu não tinha visto antes, talvez não tinha, os meus olhos não tinham visto, mas eu encontrei nele. Quer falar, Adri? Não tinha se atentado que ele estava tão próximo, né? E naquela hora ele Sim, eu não tinha apareceu. visto, talvez o suporte que ele me dá, sabe? E eu enxerguei nele o meu melhor amigo, sabe? Eu vi que dentro da minha casa eu tenho um suporte. E uma das coisas que me ajudou muito e me ajuda nos dias difíceis, eu procurei fazer devocional, eu procurei ler livro, tudo que me falavam, sabe? Eu mastiguei a palavra. E quando eu ia num versículo e Deus falava comigo naquele versículo, eu anotava em papéis e colava. Colei na minha geladeira tem vários versículos colados. Colei no meu espelho, em um lugar que eu não sei você, mas eu abro a geladeira toda hora, né? Procurando coisa de comer. Então, a geladeira é um lugar que toda hora a gente vai estar visualizando aquilo, né?
E automaticamente, quando eu via esses recadinhos colados, eu me atentava à promessa de Deus. Eu vinha pegar uma água e eu lia a promessa de Deus. Então, é uma dica aí para quem está assistindo. Se você tem uma palavra, se Deus falou com você em uma palavra, coloque essa palavra num lugar visual, para que a sua mente não se esqueça, que os seus olhos visuais estejam fitados na palavra o tempo todo. Isso me ajudou demais. É assim um exemplo que eu falo para todo mundo que eu posso. Eu estava aqui procurando meus post-it, né? Porque eu coloco em post-it e eu vou grudando aqui no painel que tem aqui dentro do quarto. O Sula coloca os textos bíblicos todos colados, assim. Eu coloco, Deus me dá uma palavra, eu escrevo no post-it e coloco, assim, para que não esqueça, né, daquilo que Deus me falou, né? Então a gente tem que colocar, trazer à memória sempre a palavra do Senhor para nós, né? Porque às vezes o que Deus falou para mim não falou para você, né? A experiência de Deus para você não cabe em mim, às vezes, não é verdade, Aline? Porque igual Sim. eu passei pela dor de uma forma, você passa de outra forma. E tem outra pessoa que vai passar pela mesma coisa e vai ser de uma outra forma. E vai ter uma experiência de fé, de confiança em Deus totalmente diferente. Vai ter um outro testemunho, não é verdade? Sim, com certeza. E cada testemunho edifica a nossa vida, né? Verdade. Cada pessoa que conta o seu testemunho edifica a nossa vida. Lá no Antigo Testamento, várias passagens, quando Deus falava com uma pessoa específica, essa pessoa rasgava suas vestes, marcava como um sinal, Deus falou comigo, ou a pessoa levantava um altar. E eu acho muito importante para que a gente avance na terra prometida, dizendo assim, nós precisamos levantar um altar, algo diferente em nós, né? Deus falou comigo, eu vou deixar isso aqui assim porque Ele falou comigo. Isso me ajudou demais. Amém. Amém. Eu tenho uma palavra comigo que o Senhor deu para mim no ano passado, que Deus quer fazer uma geração de memoriais. E Deus explicou para mim essa situação. Que é pessoas que é um testemunho vivo daquilo que Deus quer fazer, entendeu? Por exemplo, um memorial que a gente traz muito na nossa vida são fotos, né? Quando a gente passa por alguma coisa feliz, a gente guarda as fotos. E quando a gente supera alguma coisa, a gente lembra daquilo, a gente pega aquelas fotos, a gente lembra, né? E Deus falou comigo assim, ó, tem pessoas na sua geração que vai ser esse memorial de fé para a sua geração, que vai mostrar a essa geração que eu sou Deus. E Deus me deu uma palavra, falou assim, mas para ser esse memorial tem que ter obediência, tem que ser o sacrifício, porque estar nessa posição de fé, né, de esperar em Deus, de confiar em Deus, vai exigir da gente um nível de sacrifício muito grande, às vezes, né, Aline? Sacrificar o nosso eu, a nossa vontade, né? Às vezes a gente está querendo fazer alguma coisa, às vezes a gente quer ficar em casa, dormindo, chorando, né? Porque não é verdade, né? Quando a gente perde algo ou quando a gente espera algo não acontece, a gente fica frustrado, a gente quer dormir, a gente chorar, a gente quer ficar deitado. Mas Deus pede para você levantar e é um sacrifício você levantar daquele lugar, né? Mas Deus está pedindo para você se sacrificar naquele momento, obedecer a palavra dele, seguir em frente, porque Deus quer te tornar esse memorial de fé às pessoas, né? De que ele pode fazer alguma coisa, acreditar que Deus vai fazer, que ele vai cumprir a palavra dele. Sim. Renunciar aos nossos sonhos, né? É muito difícil, as nossas vontades, aquilo que a gente está esperando há tempo, igual eu tinha esperado 1 ano e 5 meses para ter essa gravidez. Então, para mim, assim, quando eu peguei o meu positivo, foi, assim, sem dúvida, um dos dias mais felizes da minha vida, né? E quando eu perdi, também foi, sem dúvida, o dia mais triste da minha vida. Mas depois de uns dias eu consegui ouvir a voz do Senhor novamente. E Ele disse para mim que Ele está gerando no meu coração um amor incondicional. Que circunstâncias nenhuma vai tirar este amor. Que dificuldade alguma eu vou barganhar este amor. Que este amor ele vai ser reto. Que este amor ele vai ser diferente de tudo que eu senti, sabe? E semana passada eu tive, através de 1 Samuel, no texto de Ana, eu leio muito esse texto, sabe?
Eu tive uma revelação de Deus e eu chamei meu marido, ministrei isso para ele e ele ficou bem impactado. E Deus, ele disse assim para mim que quando ele for a hora certa de enviar o meu filho, o nosso filho, essa criança ela vai ser um diferencial para a época e para a geração que Deus escolheu. E Deus ele vai usar eu e o Anderson como pais para educar esse filho nos caminhos certos. Então, muitas vezes nós não vamos entender o sonho de Deus, o tempo de Deus, a vontade de Deus. Mas eu tenho uma certeza muito grande no meu coração que Deus, ele tem o melhor para nós. Deus, ele não tem uma visão pequena igual a nossa, ele tem uma visão ampla, a gente vê o hoje, né? Eu quero para hoje. E ele vê para amanhã, porque o amanhã vai ser perfeito. E eu aprendi isso, Adri, a morrer, como Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. E eu aprendi assim, a renunciar a tudo que eu sonho, tudo que eu quero, tudo que eu desejo para que a vontade dele se cumpra. E eu encontrei em Jesus, Dri, algo assim tão extraordinário que quando eu chego perto dele, os meus sonhos são pequenos perante a grandeza dele. Quando eu chego perto de Jesus, né, os meus sonhos ficam para depois, o que eu quero é a face dele. Quando eu chego perto da essência dele, tudo que eu quero, ou desejo, é minúsculo perante de querer estar perto dele, sabe? Então, eu aprendi isso, e aprendi isso nos dias mais difíceis da minha vida. E eu tava só aqui olhando aqui para ver como que tá nosso tempo tá quase acabando, assim, sabe? E uma dica que você poderia dar, assim, para as pessoas que falam assim, olha, eu ainda não tenho esse nível de fé, né? Eu não tô alcançando ainda essa compreensão que vocês têm, eu acho muito bonito, mas eu não tô alcançando. Primeiro eu queria, né, fazer um convite, né? Se você não conhece, não vai a uma célula, não conhece Jesus, procura uma célula, né, perto da sua casa, ou nos procure no direct, a gente te indica uma, para a gente apresentar Jesus. Procure uma igreja, um pastor que possa estar te auxiliando nisso. E outra dica que você poderia dar, Aline, para essas pessoas, né? Certo. A dica que eu daria vai ser uma dica meio extrema. Entra para o seu quarto quando essa live terminar, fecha a porta do seu quarto e vai orar. Fala, Deus, revela a tua presença para mim. Me deixa te conhecer, porque eu quero ter fé. E aí ele vai se revelar, porque ele diz que quando nós clamamos por ele, ele se revela. Essa é a minha dica. Entra para o seu quarto. Talvez você que está assistindo, você já viveu essa fé, você já se moveu nessa fé. E hoje você não tem tanta fé assim em seu coração. Talvez as circunstâncias difíceis fez com que a sua fé fosse apagada, né? E a dica dessa noite entra para o seu quarto, fecha a porta, porque o teu pai está lá te esperando. Essa é a minha dica, Adri. Amém. E assim, se Deus te pediu algo que para você parece loucura, mas você tem certeza que Deus te revelou isso no seu coração, obedeça a palavra que o Senhor plantou na sua vida. Porque igual a Aline falou que o marido dela quebrou, né? Ele tinha um bar, quebrou o bar e falou assim, ó, Deus falou para mim que aqui não vai ser mais um bar. Parecia ser loucura naquela época, né? Na circunstância que estava vivendo. Mas ele obedeceu a Deus e hoje eles vivem algo totalmente diferente. Então, acredite no que Deus está te falando. Se Deus te deu uma palavra, vá em frente. Faça o que Deus te falou, obedeça. Mesmo que a circunstância diz que tudo vai acabar ao seu redor. Deus é fiel para cumprir. Né? E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Pode estar difícil, mas Deus te ama e Deus vai fazer com que cumpra todas as promessas dele para a sua vida, os sonhos dele, não os nossos, os sonhos de Deus para nós. Amém? Amém. Aline, faz uma oração, então, que eu acho que a gente já está encerrando, já está quase acabando. Faz uma oração de fé aí. Amém. Eu queria que todas as pessoas que estão nos ouvindo agora abrisse as gavetas dos seus sonhos, sonhos escondidos, sonhos que já estão até enterrados,
né, pela dificuldade, e colocasse como um ato de fé esses sonhos da mão de Deus. É como uma renúncia, né? Você dissesse, Senhor, os meus sonhos estão aqui, agora eu vou colocar nas tuas mãos. Porque Deus, ele realiza sonhos. Deus, ele tem o prazer de realizar os sonhos do nosso coração. Deus, ele tem o prazer de nos fazer feliz. Amém? Eu vou fazer uma oração para a gente terminar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa live, por essa noite, por tudo que o Senhor falou, Deus. Mas, Pai, eu peço agora que o Teu Espírito Santo seja aquele que convence o coração de cada pessoa que ouviu, Deus. Pai, que nós sejamos um exército vivo no qual nós podemos avançar em fé, Deus. Reacende a chama do nosso coração para que a gente possa entender que o Senhor é perfeito e justo, que o Senhor pode todas as coisas. Se existe algum coração aqui, Senhor, sem fé alguma, se existe alguma pessoa aqui sem fé em si mesmo, Deus, Pai, em nome de Jesus, coloque a tua visão sobre os nossos olhos, Deus. Coloque a tua ótica, Senhor, sobre a nossa visão, para que a gente possa se mover, não segundo a vista, Deus, mas segundo a palavra que saiu dos teus lábios, Deus. Mas, acima de tudo, nós queremos te agradecer por todo o teu amor e cuidado, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Aline. Amém? Muito obrigada por ter participado dessa live. Foi uma bênção, está sendo uma bênção. E glória a Deus, né, pela sua vida. Glória a Deus pela vida do Anderson. E eu sou muito grata a Deus porque você é essa mulher de fé, né, que busca o Senhor. Continua desse jeito, buscando a vontade de Deus. Eu tenho certeza que no tempo perfeito de Deus, ele vai cumprir os propósitos dele para você, vai cumprir os sonhos deles na sua vida. No tempo perfeito de Deus, as coisas vão acontecer, eu tenho certeza disso. Estou aqui na intercessão. Amém. Amém. Obrigada a você, né, por sempre estar comigo, estar do meu lado, me ouvir, quantas vezes, né? Agradeço a Deus por esse convite, né? Eu creio que tudo é por Ele, para Ele, e que os propósitos dele para essa live se cumpram no coração de cada pessoa que ouviu. Amém, amém. Muito obrigada. Amém? Pessoal, Por nada. Um beijo. E até uma próxima live, se Deus quiser, vai ser uma bênção, né? Amém. Obrigada. Beijo, gente. Tchau. Tchau.